Só vamos agora a um dos algoritmos que eu acho mais bonitinhos, tá? Para fazer predição em séries temporais. Mas tá, a complexidade dele não chega a ser tão alta quanto a suavização exponencial com tendência e sazonalidade, não em termos de complexidade computacional, porque é muito simples, muito rápido, é linear, inclusive, tá? Mas em termos de complexidade, tá, vai ser computacionalmente maior, mas em termos de complexidade dos passos para chegar no resultado. Ele vai ter um fatorzinho extra a ser inserido, mas muito legal, tá? E que de fato, a hora que você lembrar de estatística, para quem já fez, para quem não fez não vai ter problema, eu vou passar tudo, mas vai, pô, legal, uma aplicação da estatística aqui dentro de sistemas de apoio à tomada de decisão, tá? Bom, então agora nós vamos ver as subsequências mais próximas. Qual que é o objetivo das subsequências mais próximas? Bom, estamos aqui ainda no nosso programa de fazer predições em séries temporais, na qual eu tenho uma série temporal e eu quero prever aqui o próximo valor dessa série, certo? Uma tática que nós vamos adotar nesse algoritmo vai ser a seguinte, tá? Nós vamos pegar uma janelinha de tempo, assim como a gente fazia na média móvel, né? Pegava as H últimas observações, né? Que são as observações mais recentes, e vou utilizá-las para prever o valor futuro, tá? Mas como que eu vou utilizar isso para prever o valor futuro? Né? Procurando, ao longo dessa série temporal, quais, tá, são os locais dessas séries que têm o comportamento da série mais parecida com o período atual, tá? Então vou pegar esse segmentozinho da tela que a gente chama de janela, né? Ou subsérie, essa subsériezinha aqui, e vou sair procurando na minha série temporal qual que é a subsérie, tá? Ou as subséries ou as subsequências, como chama o algoritmo, tá? Que são mais parecidas com essa parte aqui, tá? E com isso fazer a previsão do valor futuro, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar essa série e falar, opa, no período anterior aqui, ó, aconteceu uma subsériezinha muito parecida com essa atual. O que aconteceu depois? O valor subiu ou o valor caiu, tá? Por exemplo, vamos voltar naquele problema que a gente tinha. Pode ser esse daqui, tá? Então tem esses gráficozinhos aqui. Eu vou pegar o período mais recente, ó. Então, por exemplo, peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí, pronto. Peguei essas 6 observações aqui, ó. Eu vou caçar na minha série quais são os períodos que tem essas sequências bem parecidas, tá? E ver o que aconteceu depois. Então, falou, pô, vamos supor que esse daqui, ó, essa sequencinha aqui, é a mais parecida que eu tenho com essa daqui. Vamos supor que eu só quero saber ou fazer a previsão só com base na sequência mais parecida. Então eu vou caçar na minha série e falo, pô, qual que é a minha sequência mais parecida a essa sequência atual? É essa sequência aqui. O que aconteceu depois? O valor caiu ou o valor subiu? Ah, o valor subiu. Então, bom, se o valor subiu antes, a tendência é que suba agora, porque no passado, com comportamento parecido, subiu, tendência que agora no futuro vai subir também. Então, usando o passado para prever o futuro, é o que dá para fazer, tá? Numa situação anterior, ó, se eu tenho essa subsequência, vamos pegar que seja só essas 3 aqui, ó, ou melhor, essas 4, tá? Qual no passado eu tenho essas 4 mais parecidas? Ó, vou supor que foi essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá bem parecido com essa sequência aqui. O que aconteceu depois? Ah, caiu, tá? Então aqui eu vou prever cair. Ah, o quanto caiu? Aí pode ser em número absoluto, caiu 20 unidades, tá? Caiu 20%, enfim, isso vai variar na hora de fazer a predição, mas de fato eu já consigo pegar qual que é o valor posterior a essa subsequência mais próxima, utilizar esse valor para fazer a previsão, tá? Então se caiu 2 unidades, caiu 20%, enfim, eu vou pegar esta informação e vou tentar fazer a previsão aqui. Bom, se anteriormente caiu 20%, aqui eu vou fazer cair 20% para prever também. Mais ou menos vai ser essa ideia, entendeu? Então, a ideia aqui é que a gente pega o nosso período atual, esse tamanho da janela é definido via parâmetro, tá? E eu vou caçando na minha série quais são as subsequências mais próximas à minha, tá? Então a quantidade de subsequências também é outro parâmetro do algoritmo. Eu falo, vou utilizar só as subsequências mais próximas, eu vou utilizar as 3 subsequências mais próximas, vou utilizar as 5 subsequências mais próximas. Isso é um parâmetro que você vai definir, tá? Bom, então aqui tem mais ou menos o que ele está mostrando aqui, né? Pegou uma janelinha, vai sair procurando ao longo do tempo,
Tá? Não necessariamente precisa ser quadriculadinho, né? Um período, depois outro período, depois outro. Você pode ir deslizando essa janela, né? Então, se essa janela tem 10 observações, eu pego as 10 primeiras e comparo. Depois desloco uma unidade de tempo, as 10 próximas e comparo. Depois as 10 próximas, comparo. As 10 próximas, comparo. E assim vai, tá? Só que aí surge um problema, tá? Como que eu defino se uma subsequência é semelhante ou não? Ou como que eu defino quais são as subsequências mais semelhantes? Tá? Então esse é o primeiro problema a ser levantado. Existem variações para esse problema. Tá? Pessoal, então como definir, né, o quão próximos são as séries, a gente vai ver a seguir, tá? Mas a gente viu que é necessário a gente definir qual que é o tamanho da subsérie para a gente ir caçando, né, comparando esta subsérie com subséries no passado, tendendo a ficar mais próximo, tá? Então esse tamanho acaba sendo até que importante de ser definido, porque se eu definir um tamanho muito pequeno, pode ser que tudo seja muito parecido. Então, por exemplo, tá? Vamos pegar o caso daquela sériezinha aqui, se eu colocar só, deixa eu dar um zoomzinho aqui, a resolução tá boa, mas se eu pegar só esse trecho mais próximo aqui, ó, subiu, tá? Bom, coisas ou trechinhos que dão essa subidinha no passado são muitos, tá? Então a chance de ter coisas muito parecidas é muito fácil, tá? Mas será que todos esses trechinhos que subiu anteriormente também tem esse comportamento muito parecido, tá? Aí já fica um pouco mais difícil, tá? Por outro lado, se eu definir o tamanho da janela muito grande, tá, vai acabar sendo difícil achar coisas muito parecidas no passado. Então, por exemplo, vamos supor que eu defino tamanho da minha janela metade da minha série, tá? Será que eu tenho... Aqui já não tem nem muito espaço para explorar daqui para trás, tá? Mas enfim, se eu definir coisas muito grandes, será que no passado eu vou ter coisas muito parecidas com essa sequência zona aí que eu tenho, tá? Então, o tamanho intermediário acaba sendo bastante interessante, tá? Eu costumo utilizar as últimas 10 observações, enfim, mas você pode usar o plot da série, tá? E tentar identificar aí qual que seria o trechinho, é algo meio empírico mesmo, aí na tentativa e erro, meio que olhando a série e definindo esse valor da janela, tá? Então, vamos lá, tá? Então, valores muito pequenos pode fazer com que qualquer subsérie seja parecida, e valores muito grandes pode fazer com que nenhuma subsérie seja parecida. E o outro parâmetro, né, o número de subséries, né, pode ser que eu ache uma subsérie muito parecida, mais parecida, tá? Mas que tem o resultado contrário de outras subséries parecidas também, tá? Então, esse é o tipo de problema do valor do K, do número de subsequências mais próximas, tá? Uma pode estar suscetível ao que a gente chama de ruído, se eu me basear só em uma pessoa, tá? Pode ser que eu erre a previsão, tá? Então, o sentido, a ideia é eu me basear em várias pessoas, mas não muitas pessoas também, porque senão pode ser que eu acabe considerando, se eu fizer um ranking, né, de coisas mais parecidas, se eu fizer esse ranking muito grande, considerar todas as pessoas, muitas subséries no ranking, pode ser que eu acabe considerando coisas que não são tão legais assim. Vou pegar resultado do Google, tá? Se você fez o resultado do Google, tá? Ele te ranqueia 1 milhão de páginas. Adianta você pegar 1 milhão? Não, 1 bilhão de páginas, tá? Será que aquela página que tá lá no finalzinho do bilhão vale a pena considerar? Acho que não, né? Não tem, provavelmente não vai ter coisa muito relacionada com o que você está procurando. Porém, às vezes, só você considerar a primeira de cara não é aquilo que você procura. Você tem que dar uma olhadinha ali no começo, tá? A mesma coisa que a pessoa fala, homem é tudo canalha. Se você pegar um homem, esse homem for canalha, você vai falar que todo homem é canalha? Não, tá? Então a ideia é você pegar uma amostra de homens para saber se homens de fato são canalhas ou não. Não vou interferir nesse assunto, foi só um exemplo, tá? Bom, além disso, tá? A gente agora precisa considerar como que eu defino se uma série é parecida ou não, tá? Para isso, tá, tem uma série de medidas, tá, que a gente pode utilizar para definir se uma sequência de pontos, se uma sequência de valores, se um vetor, tá? Um vetor não deixa de ser uma sequência de valores, são parecidos ou não, tá?
existe uma série de medidas para isso, já conheci na literatura, quem fez IA já viu, quem não fez a gente vai ver agora, tá? Mas especificamente, tá, nessa aula a gente vai a gente vai considerar 3 medidas aqui, tá? A euclidiana, que de fato é mais tradicional em qualquer área dentro da aprendizagem de máquina, inteligência artificial, mas a gente vai ver que ela tem falha, tá? E 2 que são bem apropriadas, vamos dizer assim, para eu determinar se 2 séries temporais são parecidas ou não, tá? Que são as correlações, correlação de Pearson e a correlação de Spearman, tá? E agora nós vamos ver todas elas, cada qual no seu vídeo, e depois um vídeo só para a gente fazer a previsão utilizando-as, tá? Então, até mais.